Hoje o nosso assunto é a TAG, temida sigla, Teoria da Argumentação Jurídica. Estamos aqui com o professor, coordenador do mestrado, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutor em Direito, o nosso querido Anísio Pires Gavião Filho. Bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar aqui com vocês e ter a oportunidade de dialogar sobre a teoria da argumentação jurídica. A nossa intenção hoje, ao falarmos sobre TAG, é que o FMPcast sirva de suporte, um material de apoio, uma espécie de briefing para quem vai cursar a nossa graduação. Professor, teoria da argumentação jurídica. Por que é importante a dedicação do aluno a essa disciplina? Bom, essa disciplina, a meu juízo, é central no que diz respeito à interpretação e aplicação do direito. Ela permeia todas as outras disciplinas, propriamente o próprio curso de Direito, porque Direito é uma prática argumentativa. Então, é necessário, e a rigor, a meu juízo, imprescindível, conhecer como funciona a prática da interpretação e aplicação do direito na solução de casos concretos. Então, é praticamente impossível uma boa preparação, uma carreira jurídica, sem conhecer minimamente como é o raciocínio jurídico, que é disso que se ocupam as teorias da argumentação jurídica. A rigor, não existe uma teoria da argumentação jurídica, mas várias teorias que se ocupam exatamente do raciocínio jurídico, como é desenvolvido o raciocínio jurídico, como são ou podem ser justificadas as decisões judiciais, o raciocínio jurídico do advogado, o raciocínio jurídico do promotor, enfim, de todos os operadores de direito. Então, por isso é extremamente importante compreender como se desenvolve o raciocínio jurídico, que é exatamente a passagem do que dizem as normas jurídicas até a solução dos casos concretos. Então, se nós formos imaginar uma situação concreta que precisa ser resolvida, que o juiz precisa decidir se o réu deve ser absolvido ou condenado, ou se deve decidir se concede ou não a liberdade provisória para o réu, aí tem a norma jurídica e tem o caso. Então, exatamente a questão que se coloca é como justificar racionalmente a interpretação e aplicação do direito nesse caso. Então é disso que se ocupam as teorias da argumentação jurídica e por isso é muito importante. A rigor não tem como desenvolver a prática jurídica, enfim, uma atividade ligada ao direito sem conhecer minimamente como se desenvolve o raciocínio jurídico. Sim, até porque o direito em determinado momento da circunstância, numa sustentação oral, é necessário ter essa capacidade argumentativa e de convencimento, né, doutor? É uma questão importante que é sempre necessário distinguir no que diz respeito às teorias da argumentação jurídica, é que elas não se ocupam do processo psicológico que o aplicador do direito desenvolve no momento de interpretar e aplicar uma determinada norma jurídica ou resolver uma determinada situação concreta. Esse é o chamado contexto da descoberta, ou seja, esse contexto mais está relacionado às chamadas psicologias cognitivas, ou seja, quais são os fatores que influenciam o processo de tomada de decisão de um juiz ou de um advogado ou de um promotor de justiça. Ou seja, o processo mental, o processo psicológico que desenvolve, quais são os fatores que afetam as decisões judiciais, por exemplo, nos tribunais. E aí tem uma série de estudos sobre isso, mas as teorias da argumentação jurídica não se ocupam dessa questão, e sim da questão do chamado contexto da descoberta, ou seja, como são os juízes decidem e quais são os fatores que influenciam as decisões dos juízes. Fatores, aí eu me refiro a fatores externos às normas jurídicas. Existem estudos sobre isso, existem até pesquisadores que defendem a ideia de que isso é o mais importante. No entanto, as teorias da argumentação jurídica e a nossa disciplina se ocupa de como devem ser ou podem ser justificadas, fundamentadas as decisões judiciais. Como é o raciocínio jurídico, como ele pode ser justificado. E é essa é a essência da nossa disciplina e é isso que a gente estuda ao longo do nosso semestre, ao longo do nosso curso, estudando vários autores. A gente começa primeiro mostrando que é possível discutir racionalmente sobre a interpretação e aplicação do direito. Nós rejeitamos a ideia de que interpretação e aplicação do direito consiste exclusivamente no ato de vontade, do aplicador do direito. Sim. Se fosse essa ideia de que a interpretação e aplicação do direito é um ato de vontade,
em que é simplesmente resultado da vontade do juiz, essa ideia do voluntarismo jurídico ou do chamado decisionismo, é algo incompatível até mesmo com a ideia de Estado de Direito. Sim. Por isso, então, se trabalha com as teorias da argumentação jurídica que buscam pretende mostrar que a interpretação e a aplicação de direito na solução de casos concretos, ela pode aspirar à racionalidade, pode ser tomada como uma atividade racional. Claro, Zanussi, que nós estamos falando aqui de uma racionalidade absoluta, de uma racionalidade possível. Né? E a ideia central é que uma solução dada no raciocínio jurídico por um juiz, por um advogado, um promotor, é correta se ela pode ser corretamente justificada. As teorias da argumentação jurídica defendem a ideia de que existe um procedimento argumentativo correto. E quanto mais próximo a tua argumentação estiver desenvolvida conforme as exigências de um procedimento argumentativo correto, mais racionalidade nós podemos emprestar, alcançar a essa decisão judicial. Existem, a gente começa trabalhando essa ideia, né, que é possível discutir de modo racional sobre a interpretação e aplicação de direito, depois a gente estuda os primeiros passos em direção ao desenvolvimento dessas teorias. Né. Isso a gente começa estudando com Theodor Fiweg, que desenvolveu a tópica jurídica, depois nós estudamos a nova retórica de Perelman. São dois autores que mostraram, lá na metade do século passado, né, na década de 50, que o raciocínio jurídico, a interpretação e a aplicação do direito não poderia ser entendida como uma operação mecânica, automática, né, em que simplesmente você tem o caso e você encaixa o caso em uma determinada norma jurídica. Esses autores rejeitaram isso. Não é só positivismo. Algo que, em certa medida, foi associado ao positivismo, nessa ideia de que o raciocínio jurídico se resume a uma operação lógico-dedutiva. Então, esses autores, o Fiweg e o Perelman, mostraram, autores que nós estudamos bem no início do nosso curso, mostraram que isso era inviável, que esse modelo deveria ser completamente rejeitado, e aí, então, se desenvolveram outros estudos, tanto a respeito da argumentação jurídica, como a respeito da própria argumentação. Porque, a rigor, não há muita diferença entre a argumentação que nós desenvolvemos no cotidiano para justificar como devemos agir, o que devemos fazer, se, por exemplo, se devemos ir à serra ou ir à praia, enfim, numa discussão coloquial. Né? Às vezes em casa a gente pode estar conversando, bom, o que nós vamos fazer? Não, eu quero ir para a praia, não, mas eu gostaria de ir para a serra. Qual é a coisa certa a fazer? Então, quais são os argumentos que você pode empregar para justificar por que devemos ir à praia e por que não devemos ir à serra? Ou o contrário. Então, nós empregamos diariamente uma série de argumentos para justificar ações, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, e a rigor, o procedimento argumentativo, a justificação de qualquer uma dessas respostas, ou a fundamentação racional de qualquer uma dessas respostas depende de argumentos, mas não qualquer tipo de argumento, argumentos corretamente construídos. Então, é disso que se ocupam as teorias da argumentação, e a teoria da argumentação jurídica basicamente segue essa essência, esse procedimento, a ideia de que existe um procedimento a ser seguido e que a correção desse procedimento, ou seja, correção de uma argumentação, depende de que esse procedimento seja corretamente desenvolvido. E aí tem, além desses autores, depois nós estudamos, por exemplo, Stefan Tolmin, que se ocupou do estudo a respeito da teoria da argumentação. Depois estudamos uma parte a respeito da chamada lógica informal, que se ocupa exatamente da questão atinente a como devem ser construídos bons argumentos, a distinção entre um bom argumento e um argumento falacioso. As falácias são argumentos que, em princípio, eles se mostram muito interessantes, até parecem corretos, eles, em certa medida, convencem o interlocutor, o teu destinatário da tua argumentação, mas se a gente for olhar criticamente esses argumentos, a gente vai verificar que são argumentos falaciosos e, portanto, não servem para fundamentar uma boa conclusão. Um exemplo de falácia na argumentação, professor. Se quando alguém apresenta, por exemplo, uma das falácias é aquela situação em que você coloca apenas duas alternativas, você é gremista ou colorado, ou você está comigo ou você está contra mim. Né? Aí tem um exemplo, eu não estou
nem a teu favor, nem contra, tem uma outra via. Esse é a chamada falácia do falso dilema. Né? Quando existem outros argumentos falaciosos, por exemplo, o argumento ad hominem, né? Quando você ataca a pessoa e não ataca aquilo que a pessoa está dizendo. A falácia da bola de neve ou do declive escorregadio também é uma situação em que você tem um caso concreto, por exemplo, vamos imaginar assim, a liberação de bebida vai levar a uma situação de uso de drogas e uma situação mais grave, ou seja, sem que estabeleça uma relação causal entre esses episódios. Né? Ou outro argumento falacioso, Zanussi, é aquele em que você confunde ou identifica uma sucessão temporal com a sucessão causal. Então, por exemplo, o fato de um acontecimento se desenvolver depois do outro não significa que um é causa do outro. Né? Então, é outro argumento falacioso. Existem falsas analogias, por exemplo, quando você compara duas situações dizendo, por exemplo, que elas são similares e aí você quer dar a essas situações o mesmo tratamento, a mesma solução, a mesma resposta. Só que, às vezes, a similaridade entre dois casos ou duas situações não é relevante para aquele tema. Então, aí você tem, novamente, o argumento falacioso da chamada falsa analogia. Então, uma série de situações que são colocadas no nosso curso quando nós discutimos a respeito da lógica informal. Depois de estudarmos a lógica informal, aí nós vamos para o núcleo mais duro da nossa disciplina, que é exatamente estudar autores como Neil McCormick, como Aulis Arnio, como Robert Alexy, que são aqueles autores que conceberam e desenvolveram as principais teorias da argumentação jurídica, aí exatamente apresentando as ideias centrais do procedimento argumentativo, de justificação, da interpretação e aplicação do direito na solução de casos concretos. Então, grosso modo, assim, o nosso curso, né, é desenvolvido em 18 encontros ao longo do semestre e as nossas discussões são estabelecidas nessa sequência. Um ponto que eu acho bem importante destacar para os nossos alunos é que há uma ideia, a meu juízo, equivocada de que é uma disciplina teórica. Ao contrário, não é uma disciplina teórica, é uma disciplina prática, porque se trata exatamente de como são construídos os argumentos e da argumentação, e na interpretação e aplicação do direito se trata disso, de apresentar argumentos. Então, se você for estudar, por exemplo, você não tem como você estudar, por exemplo, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, direito tributário, sem argumentação. Sim. Porque é isso que, então, na verdade, o próprio professor na sala de aula desenvolve argumentos. Sim. Ele apresenta casos, apresenta uma determinada disposição jurídica, ele desenvolve com o aluno na interpretação, numa situação concreta na sala de aula, como devem ser interpretadas as normas jurídicas. E a interpretação é uma atividade argumentativa, porque você tem ali um texto, você tem um caso, e a atribuição de significado daquele texto depende do caso. Né? Depende do caso. E aí, então, só que daí você tem que justificar por que você está atribuindo o texto um determinado significado e não outro naquela situação concreta. Então, a rigor, todas as disciplinas, né, todas as disciplinas de um curso de Direito dependem, né, da argumentação e se constituem verdadeiramente em argumentação. Então, por isso, em certa medida, aqui eu coloco objetivamente uma resposta para a tua primeira questão. Né? Qual é a importância da teoria da argumentação? Sim. É central. É a mãe de todas. Então, é central porque permeia todo o curso de direito, permeia a atividade do advogado, do juiz, do promotor, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão judicial é um conjunto de argumentos, é construída a partir de um conjunto de argumentos. Inclusive, quando a gente lê as peças do STF, eu estou já na reta final do curso, a gente vê que a gente percebe a materialização ali dessa argumentação. E é importante uma boa preparação a respeito desses temas, porque permite que você analise criticamente. Eu cito sempre, por exemplo, quando a aplicação do teste da proporcionalidade, que a gente trabalha também na nossa disciplina, que é uma ferramenta metodológica que serve para verificar se as decisões estatais, uma lei ou até mesmo uma decisão judicial
que afeta e restringe um direito fundamental, o direito de liberdade, ela está ou não justificada. Então, vamos pegar aí, por exemplo, a decisão que nos obriga a usar cinto de segurança, a lei que nos obriga a usar cinto de segurança, que limita a velocidade na rua, que obriga eu parar no sinal vermelho, ela restringe um direito, a minha liberdade. Então, a questão é verificar se essas restrições estão ou não justificadas. Por exemplo, na época da pandemia, a gente teve que já usar máscara, fechar os restaurantes estabelecimentos, tiveram que fechar. Então, essas medidas restringiram a liberdade das pessoas. Bom, essas medidas estavam justificadas? Essas medidas eram proporcionais? Então, a aplicação do teste proporcional serve para isso, para verificar se essas medidas estão ou não justificadas. E o que eu quero dizer é que o controle, né, o controle da aplicação dessa metodologia perpassa pela argumentação. Né? Então, isso é central. E a gente costuma observar uma série de decisões, a simples aplicação desse teste, sem que sejam apresentados argumentos para justificar como ele foi aplicado. Então, isso é da essência da nossa atividade, né, do direito, daqueles que se interessam pelo direito, daqueles que estão aqui estudando, daqueles que vão, na sequência, trabalhar com o direito, né, conhecer como são construídos os argumentos, né, como deve ser desenvolvido um processo argumentativo correto, né, ou mais, quais são as exigências que você tem que cumprir a fim de que, né, aquilo que você afirme que deva ser, está ou não, é correto. A TAG, uma palavra, doutor, seria depende ou não? A rigor, assim, eu diria que as teorias da argumentação jurídica se ocupam desse tema, né? A rigor, eu afirmaria que não existe, é difícil você sustentar a existência de uma resposta correta para cada caso. Né? A questão é, às vezes, duas soluções podem estar corretas, inclusive diferentes. Então, as teorias da argumentação jurídica têm, lembra que eu falei inicialmente sobre racionalidade, sobre justificação racional? Sim. Essa racionalidade é sempre relativa, não é a racionalidade absoluta, porque talvez nem nas questões das ciências naturais, assim, das ciências duras, talvez a gente possa falar em uma racionalidade absoluta, né, porque o que é uma verdade hoje, amanhã pode ser mostrado que é falso. Né? Mas, assim, a ideia é que existem, em algumas situações, mais de uma resposta para um mesmo problema. Né? E é possível que as duas respostas sejam corretas, se eu conseguir justificar racionalmente cada uma dessas respostas. Sim. Né? Depende, então, como você falou, depende de bons argumentos, de boas razões. É por isso, voltando àquele meu exemplo de passar um final de semana na praia ou passar um final de semana na serra. Bom, é possível que as duas respostas estejam corretas e que nós tenhamos, as duas alternativas sejam boas e as duas sejam corretamente justificadas. E aí fica uma questão simplesmente de uma escolha. Né? Mas eu não posso afirmar que se tem boas razões para eu ir para a praia e tem boas razões para ir para a serra, assim como tem boas razões para uma decisão A, assim como tem boas razões para uma decisão B, e as duas foram lastreadas em bons argumentos, construídos corretamente conforme as exigências de um procedimento argumentativo correto. Bom, nós temos duas respostas que podem ser igualmente entendidas como justificadas racionalmente. Então, como eu disse, depende. Bom, doutor Anísio, com relação ao estudo, já se encaminhando já para o fim, que nós já temos aí mais de 20 minutos de conversa, passou rápido, né? Qual é a forma que o senhor sugere? Lembrando que cada um é um universo e tem que levar em consideração vários aspectos da sua vida cotidiana, enfim, tem que aplicar TAG também na análise do perfil do aluno. Sim. Mas qual é o caminho direto? Há um diálogo muito grande entre os autores, né? Se apropriar desses autores aí é o melhor caminho? O que o senhor sugere? O que eu percebo, assim, a maior dificuldade da turma, assim, daqueles alunos que vêm estudar comigo no curso de teoria da argumentação jurídica durante o semestre na disciplina, é uma falta de pré-compreensão. Então, a rigor, simplesmente leitura. Então, um primeiro passo é investigar e achar um tempo para leitura, né? E a disciplina, ela tem um conjunto de autores, não existe um único autor, né? Então, é importante que
os alunos, aqueles que vão fazer o curso, enfim, que vão fazer a disciplina, achem espaço para a leitura, né, dos autores, dos artigos que a gente costuma indicar ao longo da disciplina, né? Então, eu acho que o maior desafio, a rigor, né, da nossa turma é destinar um tempo para a leitura. E é interessante observar que se talvez não vai entender ou ter a mesma... numa primeira leitura, é possível que seja necessário uma ou duas leituras do mesmo texto. Sim. Para que você tenha realmente mais segurança naquele conteúdo. São textos densos, alguns, né, então, professor? Claro, então exige, mas isso é normal, né? Tem vários estudos sobre isso, os estudos sobre a respeito da hermenêutica jurídica colocam, ou da hermenêutica, também da hermenêutica jurídica, colocam isso, né? Que o Gadamer já disse que você lê um texto qualquer, você tem uma pré-compreensão, né? Quando você revisita o mesmo texto, já você tem outra pré-compreensão, então você vai ter outra compreensão. Quando você, vamos imaginar, revisita um texto pela terceira vez, você tem outra pré-compreensão. E se você tem outra pré-compreensão, você vai ter outra compreensão. Então, esse processo precisa ser, enfim, bem entendido, né? Eu acho que a turma tem que ter, em primeiro lugar, se organizar com relação ao tempo, tem que ter disponibilidade, tem que ter vontade, porque sem vontade não vai chegar a lugar nenhum, e paciência, né, para entender que é um processo. Se eventualmente há uma dificuldade de compreensão no primeiro momento, talvez na segunda leitura a compreensão vai ser outra e assim sucessivamente. Então, é bem interessante, né? Uma questão que eu gostaria, para finalizar, destacar é que essa disciplina nem sempre é bem compreendida pelos nossos alunos no início do curso, né? Então, porque como uma disciplina formativa, ela está ali, né, nos primeiros semestres. E é interessante que, quando eu encontro depois o mesmo aluno no elevador ou nas dependências da Faculdade de Direito, um aluno esse que já está, por exemplo, no 8º semestre, inúmeras vezes eu já tive esse feedback várias vezes, de alunos, mas agora, como importante a nossa disciplina de teoria da argumentação jurídica, agora eu estou vendo... Estou junto com essa turma aí, agora estou vendo quão importante essa disciplina, como ela faz muito sentido, né, para mim, exatamente porque ele vai perceber, né, a necessidade de saber avaliar criticamente os argumentos, né? E eu acho isso bem interessante, esse feedback que eu recebo lá na sequência, né, me deixa bastante gratificado. Assim como alguns que têm mais clareza em relação à nossa disciplina, já, né, ao final do semestre já conseguem fazer esse reconhecimento. Eu recebi, agora estamos encerrando aqui o semestre, né, eu recebi ótimos feedbacks de alunos que gostaram muito da nossa disciplina e que, enfim, tenho certeza que saberão aproveitar o curso ainda mais na medida em que compreendem essas questões. Para finalizar e dar um depoimento pessoal, foi aluno do Dr. Anísio no trabalho de conclusão deste curso, agora no TCC, apesar de eu já ter feito do jornalismo, né, anos atrás, é que isso ficou mais claro, essa necessidade da argumentação. Não dá para largar só uma frase, né, professor? Ela tem que vir acompanhada de um motivo. Então, ela ficou bem claro, assim, esse papel lá. O senhor quer acrescentar algo mais? Senão eu queria lhe agradecer. Não, eu que agradeço a oportunidade de dialogar com você, enfim, e com nossos alunos, enfim, eu acho bem valiosa essa oportunidade, porque abre espaço aí para que os colegas, enfim, os alunos tenham acesso a essa discussão e possam ter essa primeira aproximação com essa disciplina, né? Dizendo, finalmente, que se criou um folclore em relação à dificuldade dessa disciplina, mas eu acredito que se o nosso discente, o nosso aluno, ele tem que reservar um espaço, né, na agenda para leituras, não só para essa disciplina, mas para outras, um espaço para reflexão, tiver paciência, as coisas ficarão muito mais fáceis. Obrigado, professor. Boa sorte. Obrigado. Professor Anísio Pires Gavião Filho, obrigado. Nosso convidado de hoje, falando de um tema que, para você que está chegando na FMP agora, vai começar o curso, é fundamental. Isso já serve como um briefing, como uma introdução. É teoria da argumentação jurídica, a TAG.
Um grande abraço, um bom semestre e a gente se reencontra na próxima edição do FMPcast.